Olha só, a Shell anunciou nesta segunda-feira que está de saída da Gazprom, que é a empresa de energia estatal russa. Vamos imediatamente acionar o nosso comentarista de business, Bruno Mer, que tem todos os detalhes e as informações. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. A gente segue repercutindo as reações de empresas globais em relação à invasão da Rússia. Essa notícia, na verdade, é uma notícia que impacta e, inclusive, pressiona várias petroleiras grandes aí pelo mundo. A petroleira Shell informou que está de saída da Gazprom, que é a estatal de energia da Rússia, e está vendendo as participações em um projeto de petróleo de gás na ilha de Sakhalin e na joint venture, numa parceria que desenvolve os campos de Salin, no oeste da Sibéria. Outro projeto que será abandonado pela gigante Shell é o gasoduto Nord Stream 2, que seria responsável por levar gás diretamente à Alemanha sem passar pela Ucrânia. Gás, aliás, é um dos assuntos que mais foi citado hoje na ONU. O anúncio ocorre um dia depois da empresa britânica de petróleo BP anunciar que também deixará a Rússia e venderá a participação de quase 20% na Rosneft, outra empresa de petróleo do país. Segundo a Shell escreveu em comunicado, o grupo está, abre aspas, chocado com a perda de vidas na Ucrânia, resultante de um ato de agressão militar sem sentido que ameaça a segurança europeia, fecha aspas. Para o presidente da empresa, Ben van Beelden, não podemos e não iremos apoiar isso. Segundo a Shell, as participações em ativos com a empresa russa no final de 2021 somavam 3 bilhões de dólares, o equivalente a 15 bilhões de reais. Daniel, mais uma grande empresa global, a petroleira Shell, que reage aí à invasão russa. Pois é, e a repercussão também está impactando o setor de navegação, porque a maior empresa do mundo, a MSC Cargo, anunciou que interrompeu justamente as ligações com o governo da Rússia, é isso mesmo? É exatamente isso. A MSC Cargo é a maior empresa de navegação do mundo, anunciou há poucas horas que interrompeu temporariamente todos os embarques de cargas com origem e destino para a Rússia. A companhia de containers com sede em Genebra, na Suíça, disse que a paralisação inclui o Báltico, Mar Negro e o Extremo Oriente da Rússia, mas que ainda aceitará e selecionará cargas alimentícias e humanitárias. A MSC diz que tem acompanhado de perto as decisões dos governos sobre as novas sanções e operado serviços de transporte marítimo e terrestre com origem e destino da Rússia, em conformidade com as medidas de sanções internacionais. A empresa resolverá diretamente com os clientes cujas cargas relacionadas com a Rússia já estejam em trânsito. Daniel, a gente está destacando aí duas grandes empresas de diferentes setores, mas a gente segue ao longo da programação repercutindo outras empresas de diferentes setores que estão aí reagindo a essa invasão. Com certeza, daqui a pouco o Bruno Mer volta com muito mais atualizações do mercado de negócios e como ele tem sido impactado com a guerra na Ucrânia. Vamos acionar então, girando os colunistas e comentaristas aqui da Jovem Pan News. Quem está com a gente é a Camila Abdel-Malak. Ela é comentarista também, apresentadora aqui da Jovem Pan News, entende tudo de negócios e mercado financeiro. Camila, conta pra gente porque as bolsas pelo mundo também têm sido severamente impactadas com essa situação. Gostaria que você nos desse um panorama da situação nas bolsas asiáticas e também europeias. Bom, os mercados asiáticos, eles ainda não sentiram tanto esse peso do conflito geopolítico, e isso porque, inclusive, fecharam nessa terça-feira as negociações com alta, na segunda-feira também, pois as empresas de commodities estão sendo beneficiadas com esse impacto no preço de petróleo e também dos agropecuários. Então, as empresas por lá estão reagindo, inclusive terminou as negociações essa terça-feira, o minério de ferro com uma alta acima de 4%. Quando a gente olha para as commodities agropecuárias, o trigo
trigo com uma cotação de elevação de 5% nessa terça-feira, soja, milho e o petróleo que está nos $106 o preço do barril do tipo Brent. Já o mercado europeu ele está sentindo mais por conta de todas essas sanções e as interrupções de negociações dessas empresas que são mais afetadas aí em relação à Rússia. Então, os mercados europeus eles continuam assistindo de perto o impacto que todas as sanções para a economia russa vai trazer para as empresas. Então, por lá, o peso é maior nesse momento. Camila Abdelmalak, agora, a Bolsa Brasileira B3 está fechada em razão do feriado do Carnaval, ainda que as cidades não estejam comemorando. Mas quais são as expectativas para a reabertura? Porque amanhã tudo volta ao normal por lá, né? Exatamente. A expectativa diante essa tensão do cenário geopolítico era que depois de 2 dias de feriado o mercado por aqui abrisse com perdas. No entanto, na cabeça do investidor estrangeiro, o mercado acionário no Brasil é um mercado de commodities. Ele olha para o Brasil e está comprando empresas de commodities. As negociações de Vale e Petrobras no mercado norte-americano hoje mostram as ações subindo acima de 4%, o que indica que, eventualmente, o mercado por aqui pode não cair tanto quanto o esperado após a intensificação desse conflito militar. Lembrando que, por conta de toda essa tensão com o cenário geopolítico, o fluxo de economias emergentes, como é o caso da Rússia e da China, estão encontrando o mercado brasileiro como destino. Por isso que a gente vê o mercado acionário aqui, o Ibovespa, destoando desse movimento do mercado internacional. O mercado financeiro e o setor produtivo severamente impactados com a crise na Ucrânia. Voltamos a falar com o Bruno Meyer. Bruno, conta para a nossa audiência quais setores, quais empresas já foram impactadas, já sentem os efeitos dessa guerra na Ucrânia. Você trouxe há pouco informações sobre uma empresa importante de navegação, também a empresa estatal russa, uma das maiores de gás, que inclusive patrocina muitos times pelo mundo, enfim. Conta um pouco dessa relação, quais setores e empresas já sentem os efeitos da guerra? Olha, Daniel, a gente tem que lembrar primeiro que a gente está no 6º dia de guerra, são vários setores inicialmente agora reagindo às sanções, como a gente viu, que eu acabei de relatar sobre a Shell, depois a MSC Cargo. Tem vários setores aí reagindo com empresas globais e muito importantes que podem ter influência na Rússia, mas influência principalmente no mundo todo. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, do setor automobilístico. Praticamente todas as grandes empresas da Renault, da Toyota, suspendendo fábricas e operações dentro da Rússia. Isso impacta no mundo, evidentemente, mas impacta principalmente a produção local. Você vê, por exemplo, uma empresa como a Toyota, que tem uma fábrica, 700 funcionários e que produzem, naquela operação, quase 5, 10% da produção de carros no país. Mas a partir do momento em que essas empresas elas vão reagindo com sanções e informações, por exemplo, como paralisações, você vai atingindo, de certa forma, a economia tanto da região quanto do mundo. E quanto mais você tem sanções pelo mundo, mais você tem reações internas, inclusive. Como a gente falou desde cedo aqui no Jornal da Manhã, a economia pode sim, Daniel, prejudicar aí os planos seguintes de Vladimir Putin, porque a partir do momento em que você tem perda de dinheiro, até do ambiente de negócios, você deixa uma população, um povo descontente. E existe já uma expectativa aí de protestos da população russa, porque você está diminuindo recursos financeiros, inclusive trabalho para a população.